Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez aqui no programa Itapê Solidária, com o apoio cultural do Jornal Correio de Itapetininga. Nessa semana nós vamos tratar de alguma coisa muito interessante, porque na verdade o que acontece? Nesse período de pandemia, onde a tristeza, a ansiedade, as mortes, toda essa situação do desemprego, da dificuldade econômica tem sido o auge e a coisa mais forte no nosso cotidiano. Nós todos, de cada um do seu jeito, procura na fé, na religião, na expectativa, na esperança, no sonho, uma luz no fim do túnel. E nós vamos debater um pouco hoje essa questão da religião e da leitura dos textos bíblicos hoje, como que são interpretados. Para isso nós estamos chamando aqui duas pessoas muito especiais, que é o padre Edilson de Godoy, que todo mundo conhece aqui, já em Itapetininga, depois em Tatuí, que hoje está como pároco, que é doutor em Ciências da Religião na PUC, pela PUC de São Paulo, e também em Teologia, professor hoje de Teologia no ITESP, e foi professor até colega meu na Associação de Ensino por muitos anos, dando aula de filosofia aqui para a região inteira. E é pároco em Tatuí hoje, né? Boa noite, padre Edilson. E também aqui o nosso amigo, que hoje não mora mais aqui, mas é um itapetiningano, nós já convivemos tanto no passado aí, que é doutor também, José Roberto Cardoso, que é doutor em Ciências da Religião, especialista em História e Literatura do Mundo Bíblico, né? Ele é pastor, está em licença agora, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Diocese de Santa Catarina, né? Então eu queria que eles se colocassem, eu queria só colocar algumas questões aqui que nós vamos debater hoje. Muitos questionamentos são feitos sobre a Bíblia e a maneira com que a Bíblia é lida e interpretada. Às vezes é utilizada para coisas erradas, utilizada pelos políticos, por outras, até na questão do emprego, da questão patrão-empregado, e a Bíblia está aí para abrir os caminhos para discutir. O processo hermenêutico, que todo mundo já ouviu falar, quem está ligado, é você transportar os textos bíblicos para a realidade de hoje e começar a questionar e a interpretar. Então vamos começar agora. Eu queria que o padre Edilson de Godoy se apresentasse aí para vocês, dar um alô. Padre, primeiro fazer um merchandising que o padre Edilson lançou agora nesses dias, o livro Deus das Vítimas, que é muito interessante. Eu estava lendo, eu fiquei encantado, amanheci hoje lendo esse livro e é muito informativo. Inclusive ele foi indicado pelo padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, nas redes sociais. Depois o padre Edilson vai falar sobre o livro. Padre, boa noite para o senhor. Prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Fuad. Boa noite ao pastor José Roberto e a todos os seguidores da TV Itapetininga. Grande alegria em estar aqui nesta noite e conversar sobre um tema tão relevante quanto este proposto. Muito bem. O senhor está em Tatuí, padre? Há quanto tempo já em Tatuí? Eu já moro em Tatuí há 13 anos e meio. Nossa, como passa. Eu vim aqui para Tatuí em janeiro de 2008. Já estou aqui. Mas toda semana estou em Itapetininga, continuo frequentando Itapetininga e sempre presente aí. Muito bem. Pastor José Roberto, prazer em tê-lo aqui conosco. Queria suas palavras aí. Eu também agradeço o convite, muito amigo do Fuad. Agradeço a conhecer o padre Edilson e podemos aí trocar umas palavrinhas, né? Trocar umas figurinhas. E também saúdo todos os que estão nos vendo, todas as que estão nos vendo, e que possamos contribuir para essa reflexão de hoje. Muito obrigado.
Muito bem, vamos começar então com um tema muito interessante. Eu acho que é para iniciar, o que vocês acham com relação aos textos bíblicos, se eles são escritos do ponto de vista da classe dominante ou pelos oprimidos, olhando a realidade e a fé? Quem quiser começar, um pouco cada um aí. Padre ou pastor? Vai, Padre Edilson. Eu penso que é uma pergunta muito interessante e que as duas coisas acontecem e se misturam. Os textos, a Bíblia é um longo processo, escrito em diferentes etapas e fases, e que as duas vertentes apresentadas aí pelo Fuad acontecem. Há textos que estão escritos a partir do interesse dos dominantes, das classes dominantes, para justificar interesses políticos do Israel da época, mas a Bíblia, e aqui eu me refiro à Bíblia hebraica, que nós comumente costumamos falar Antigo Testamento, há um viés libertador, um viés, uma tradição do Deus Goel, libertador, o Deus que fica do lado do oprimido, da vítima, o Deus que liberta do Egito, o Deus que pede o respeito aos direitos do estrangeiro, do órfão, da viúva, do vulnerável. De maneira Fuad, que há na Bíblia hebraica, aqui me refiro ao Antigo Testamento, essas duas tradições. A Bíblia há textos do ponto de vista dos dominantes e também dos dominados em vista da libertação. Essa questão, como é que o senhor vê isso também, o José Roberto? Inclusive que o José Roberto também é especialista também no Novo Testamento, né? Tem um trabalho. E daí coloca com relação também ao Novo Testamento. A Bíblia, de fato, ela é uma produção literária que levou séculos para ser elaborada, né? Essa produção literária, ela tem várias tradições. Algumas tradições são, vamos dizer assim, você tem um ponto de interrogação sobre certos assuntos. Então, eu penso que a Bíblia tem uma maneira de expressar, conforme a época, ela vai sendo relida e ela vai sendo adaptada. A minha área de pesquisa é mais o Novo Testamento, mas olhando para o Antigo Testamento, não tem jeito de ver o Novo Testamento sem o Antigo Testamento, porque a Bíblia dos cristãos era o Antigo Testamento. Eu não chamo de Bíblia hebraica porque daí você está falando só do judeu, né? A Bíblia, na verdade, ela é judaica do começo ao fim, né? Talvez o único texto que seja assim, que não seja judaico, de uma pessoa, de um judeu que escreveu, mas pode ser um prosélito, é o livro de Lucas. Mas é um livro que cita muitas escrituras e é muito libertador também. Então, dá para pensar nisso daí como uma Bíblia judaica. Por outro lado, usando o livro de Gálatas, a Bíblia é gentílica. Em que sentido? Porque o Abraão, chamado pai da fé, o pai do povo de Israel, ele abraça a fé em Yahvé, no caso era El Shaddai, que o texto diz que ele chamava de El Shaddai, antes de ser circuncidado. Então, com a circuncisão, ele passa a ser um hibri, né, um hebreu, e assim por diante. A Escritura, então, ela tem uma diversidade, né, e ela tem uma unidade. As duas coisas estão juntas, né? Você tem classes que escrevem e classes que também tendem a ter isso. Eu concordo com o padre nesse sentido. Mas eu não sei avaliar como é que nós vamos, por exemplo, separar isso, né, totalmente. Em alguns textos a gente tem que ficar com um pouco de suspeita em relação a esses textos. É chamada hermenêutica da suspeita. Mas eu não uso ela totalmente. Eu penso que alguns textos eles precisam ser lidos
a partir de, vamos dizer assim, lembrando que Deus é o libertador, usando aqui a expressão de Jorge Pixley, que era um biblista batista, né, que trabalhou na Nicarágua e também na Argentina, e ele fala que o livro-chave para entender o Antigo Testamento seria o Êxodo. Né? E da minha proposta, se eu estiver gastando muito tempo aí, você me chama da atenção. Tá? Então, com isso, né, quando eu fui para o seminário, ali a gente teve um impacto muito forte com o que estava acontecendo na época. Estava acabando a ditadura e iniciando o processo que seria chamado democrático, não naquela hora necessariamente, mas ainda estava na transição. E havia um professor que era holandês. E esse holandês, né, que era da Igreja Reformada, que era presbiteriana nos Estados Unidos, na Holanda, chama-se Reformada, ele trouxe para a gente o desafio de estudar as Escrituras, lembrando que a gente tem um povo que é sofrido. Ele mostrou, né, ele trabalhou entre broqueiros. Broqueiros era um sujeito que cortava pedra para fazer paralelepípedo, para fazer o calçamento das ruas, lá na região de Camboriú, Santa Catarina. Camboriú, que não é balneário Camboriú. Camboriú é para dentro. Pois bem, aí ele nos trouxe, e naquela época, ele falou de uma abordagem muito interessante, que se tornou uma das abordagens em quem vai estudar as Escrituras. Tanto é que eu participei de um livro aí que está para ser publicado a respeito dos vários métodos de leitura da Bíblia. E o método que ele nos chamou a atenção para olhar as Escrituras é o método canônico, ou seja, uma leitura crítica canônica, que um texto ele precisa ser explicado por outro texto. Isso aí é princípio da reforma, dos pais da igreja e assim por diante, né? Agora, há textos realmente que eu não sei explicar. Sinceramente, há textos que eu não sei explicar. Quando eu estive no processo de preparação para o mestrado, eu fiz algumas aulas do Instituto, como se chamava? Faculdade Nossa Senhora da Assunção, lá no Ipiranga. Eu frequentei aulas com Domingos Amanha, com o padre Cipriani, fui aprender hebraico, e com um dos professores que eu tive na Metodista, que era o Milt Vance. E era muito interessante, porque eu era o único protestante que estava ali. E eu escutei certas coisas que eu não tinha visto, ouvido antes, principalmente a respeito do livro de Neemias, que parecia ter sido escrito a partir dessa classe dominante. Como é que você vai resolver isso? Né? Você tem um livro que manda que os homens separem das suas mulheres estrangeiras, né? Esdras, Neemias, e que essas mulheres agora ficam ao léu, justamente para purificar esse povo. Então havia essa ideia de que esse livro não é muito interessante para nós, né? Mas o Milton Schwantz, ele mostrou uma outra coisa. Leiam o capítulo 5 de Neemias. Que os capítulos 5 de Neemias, ainda que seja, por exemplo, Neemias que está ali, que está a serviço do Estado persa, ele mostra, olha o que vocês estão fazendo, e eu também fiz isso. Então, eu penso que há essas coisas, esses paradoxos nas Escrituras. Há uma dialética quase que nessas questões, né, e uma contradição. O padre de Wilson, ele escreveu um livro agora que também levanta essas questões. Eu queria que ele falasse um pouco o que é esse livro Deus das Vítimas, padre Edmilson. Esse trabalho, ele afronta a tradição bíblica desde o método antropológico, utilizando-se fundamentalmente de um antropólogo franco-americano, René Girard. Nasceu em Avignon, mas fez sua carreira acadêmica nos Estados Unidos. René Girard que criou uma teoria para as coisas humanas, chamada teoria mimética, e ele faz uma leitura da Bíblia a partir da sua teoria antropológica. Este livro adentra-se
ao espaço bíblico a partir da perspectiva da crítica literária, do método antropológico. Não é um trabalho de exegese, não se usa as reflexões do método histórico-crítico para o estudo da Bíblia. E esse trabalho, esta obra, O Deus das Vítimas, mostra, a partir deste método, que na tradição bíblica acontece uma revolução antropológica quando comparada a outras culturas, a cultura romana, a cultura greco, no sentido de que na Bíblia há uma vertente de Deus que fica do lado da vítima, do lado do oprimido. E isso já acontece, por exemplo, lá na história de Abel e Caim, na história do Êxodo, nos filhos de Jacó, lá os irmãos de José. Deus vai sempre indicando, o texto bíblico vai sempre apontando a verdade da vítima, a voz da vítima. Isso acontece em Jó, no Cântico do Servo Sofredor, nas Duas Mulheres de Salomão e em diversas outras passagens. Então, esse trabalho, essa obra, apresenta esse viés. Todavia, no Antigo Testamento, e quando eu falo Bíblia hebraica é por uma questão de diálogo interreligioso, no texto bíblico permanece essa coisa da violência, né? Eu tenho um amigo biblista formado pela Escola Bíblica de Jerusalém, que ele gosta de usar a expressão: a Bíblia é um manual de violência, porque tem muita violência, e violência em nome de Deus. As pessoas usam a própria violência, defendem os próprios interesses com coberturas religiosas, usam da religião para justificar interesses humanos, de grupo, de classe. Então, e isso é usado hoje também, né, padre? Exatamente, é uma questão humana, né, social muito presente. Na Sagrada Escritura, permanece a construção de culpados. A sociedade, as comunidades bíblicas usam de um critério muito antigo da sociologia, da antropologia, que é a criação de culpados, a construção de culpados, que é chamado bodes expiatórios. E permanece na Bíblia esse fenômeno de criar culpados e de puni-los em nome de Deus, como sendo a vontade de Deus. E aquele Deus punitivo, porque essa era desde a minha infância, que a gente via aquela imagem de Deus de barba, com o dedo assim, né, no céu, que era aquele Deus punitivo, e esse Deus é punitivo ou é a leitura que faz isso? Viu, Fuad? Então eu e o pastor Zé Roberto estamos com cara de Deus. Porque você disse que Deus... Não foi bem. É só para rir. Vocês não coloquem o dedo para gente. Da punição. Eu quero terminar essa ideia de que no Antigo Testamento há um viés libertador, de uma religião libertadora, mas permanece essa estrutura de um sagrado violento, que não será completamente superado. Esse livro seu é possível por leigo? Eu sou leigo, eu me encantei com o livro, mas eu digo, ele é para o leigo dirigido ou é para o estudioso da Bíblia e das questões, para o estudioso, para a escola, para a academia? Eu penso que é uma obra de teologia em diálogo com a antropologia, e que um leigo engajado, um leigo que tem uma caminhada religiosa, consegue ler e consegue fazer a sua crítica, as suas observações, e não só pessoas ligadas à comunidade, mas de maneira geral, aqueles que navegam nesse espaço de tentarem compreender a religião, compreender as coisas humanas, podem ler esse livro e fazer a sua crítica, as suas apontamentos, é possível. Sabe que a semana passada nós estávamos aqui
fazendo o programa, e daí eu recebi uma mensagem do Zé Roberto, do pastor Zé Roberto. Foi por isso que tivemos essa ideia de debater esse assunto da Bíblia, da leitura, e daí lembrei do seu livro que foi lançado, pensei nos dois aqui, parece que essa química desse programa vai ser muito boa. Agora eu vou aproveitar que o Zé Roberto colocou a semana passada, que a gente estava debatendo sobre a violência contra a mulher, com duas especialistas, aí a Raquel Moreno, pesquisadora, a Samira, e o Zé Roberto colocou lá, mandou uma mensagem, e que eu vou agora aproveitar o programa e perguntar para ele. Como é vista a mulher na Bíblia, Zé Roberto, e no Novo Testamento também? Porque algumas pessoas colocam que a Bíblia oprime, que a Bíblia deixa a mulher em segundo plano e papapá, e tem as questões também atuais, que nós não vamos entrar nesse nicho agora, mas eu digo assim, de um modo geral, a mulher é oprimida na Bíblia. Como funciona isso? Eu sei que ela foi escrita, mas eu digo mesmo assim, utilizando o processo hermenêutico agora para transformar o texto na visão do cotidiano de hoje. Aproveitar o embalo. Tá bom. Eu acho que existem realmente textos que mostram uma violência em relação à mulher. Há textos assim que o homem masculino, ele pode usar, e tem usado, e usou por muito tempo esses textos de maneira errada, eu acho pessoalmente, que não, ainda que ela seja limitante, para abusar da sua função, né? Por exemplo, quando foi falado sobre esse assunto, né, eu acho que a gente tem que ver sempre essa questão do Senhor Jesus como o centro interpretativo das Escrituras. A prática de Jesus é que tem que, do meu ponto de vista, o centro interpretativo, hermenêutico das Escrituras, é Jesus Cristo. Então, textos que estão lá para trás, eles precisam ser lidos com a prática de Jesus em relação às mulheres. Ainda que o Antigo Testamento, você vai ver textos que não são favoráveis às mulheres, daí você faz o seguinte: como Jesus leria isso? E o que Jesus fez com esse texto? Então, alguns textos a gente acaba sendo seletivo, e é verdade, não tem jeito de não ser seletivo. Então, há textos, hoje, por exemplo, eu estava lendo o Deuteronômio. Alguns autores chamam Jesus de deuteronomista, e Paulo também como deuteronomista. É bastante interessante isso, porque Deuteronômio, ele é chamado de o livro do amor, por causa do capítulo 6, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E o livro fala até de amor aos pássaros, né? Quer dizer, o sujeito está no caminho e encontra um ninho que tem uma ave com vários ovos. Você não vai mexer isso daí, você vai respeitar. Fala sobre o respeito à natureza, que a Bíblia não usa essa palavra natureza, porque é criação, ela tem um sujeito, no caso, né? A natureza ela tem um outro esquema, é um outro fator teológico, né? Mas, por exemplo, o homem, o macho, ele pode sim, ele muitas vezes usou e usa a Escritura para subjugar as Escrituras. Mas eu vou dar um exemplo bastante importante para mim. Por exemplo, e aí eu vou usar uma autora chamada Phyllis Trible. Escreveu um artigo que foi publicado numa série de revistas, né? Foi publicado numa revista que era em série, eu não sei se existem, era da editora Vozes, que era Estudos Bíblicos. E esse texto me chamou a atenção, porque eu li duas maneiras, na mesma série de revistas, que falam: olha, isso aqui não tem jeito, tem que jogar fora e assim por diante. E daí eu li também o texto dela, que saiu numa outra revista, texto de Phyllis Trible. E a coisa é interessante, né? Porque, veja bem, vamos levar o seguinte: capítulo Juízes, né? Os últimos capítulos de Juízes. Você tem ali, no último capítulo de Juízes, eu acho que esse é o capítulo 19, em diante, uma agressão à mulher que é um negócio assim impressionante. Muitas vezes eu li esse texto e ficava, no livro dela é Textos de Sangue,
o original em inglês. E que a mulher, ela deixa, na verdade é uma concubina de um levita, ela sai da sua, ela enjoou do marido. Algumas traduções vão dizer que ela adulterou, mas não convence. Ela enjoou, ela concubina, né? Ela sai e volta para Belém. Olha só a cidade aqui. Belém? É Belém. Ela volta para Belém, né? E daí o marido vai falar ao coração dela. Esse falar ao coração dela, para nós aqui significa, olha, eu vou conquistar você, eu vim para reconquistar você. E daí esse sujeito fica vários dias ali, e o pai fica, mas daqui a pouco, olha, isso aqui é dentro da própria região do povo hebreu. Reúne-se o povo da cidade e querem de todo jeito pegar o homem. Né? E o homem, então, isso daqui já numa visita, né? Em Jerusalém, isso acontece em Jerusalém, não, desculpa, numa cidade dos Efraimitas, se não me engano. E daí o que acontece? Eles cercam a cidade, a casa, e daí tem o princípio da hospitalidade. Daí a mulher é jogada para fora e os homens passam a noite toda abusando dela até que ela cai na porta. E chega de manhã, o marido que está lá dentro, ele diz, vamos embora. E nem perguntou se ela está machucada, se o que fizeram com ela. É um texto agressivo. A Bíblia Exato. não tem... ela é um texto... A Bíblia, ela mostra mesmo. Ela simplesmente está narrando o fato. Cabe a você interpretar isso. Aí, o que acontece? A mulher está morta. Ele volta para sua casa, distribui, pai é um levita, né, um açougueiro, ele passa a cortar a mulher em vários pedaços e manda para várias tribos. E aí começa toda uma guerra civil por causa disso daí. E o texto termina assim, laconicamente. Naquele tempo, cada um fazia do jeito que bem entendia. Nossa, é bem então, pesado. Então, tem texto que termina desse jeito, que é horrível. Até eu vou dizer assim, texto aqui não dá para ler numa celebração em que tem só senhoras, mulheres. É um texto horrível. Isso daí eu tenho certeza que os professores da escola dominical, da catequese, pulam esse texto. Né? No meio desse texto, agora, quer dizer, veja, eu tenho que explicar isso para chegar aonde porque a coisa não é tão fácil assim. Né? Você termina Juízes, no cânon judaico-helenístico, que é a Bíblia grega, a Septuaginta, você passa direto para Ruth. Mas na Bíblia hebraica, você sai de Juízes e você passa para 1 Samuel. E 1 Samuel, que não é, na verdade, é um Samuel só na Bíblia hebraica, ele vai narrar a história de um juiz, Samuel, que vai ser um juiz, vai ser um profeta e até um sacerdote, vai fazer essas vezes, né? É antes de haver rei em Israel. E o interessante é porque, se você lê com esse olhos da filha escribo, olhando para a leitura canônica, e esse texto foi muito importante para mim, porque eu aderi a isso. Termina com uma violência enorme, exacerbada sobre a mulher. E daí começa o capítulo 1 de 1 Samuel na nossa Bíblia. Daí lá aparece uma mulher, um homem que tinha 2 mulheres também, porque termina com 2 mulheres, né? Na verdade, o homem lá, o levita, tinha 2 mulheres. Daí começa um homem que tinha 2 mulheres e uma delas não concebia. Ela não dava filhos. Daí ela vai ao tabernáculo, ora, né, ao ponto de Eli, que era o sacerdote, e diz assim, mulher, para de beber, é meio-dia. Mais ou menos isso, não se deve de dia. Daí ela disse, não, meu Senhor, eu estou orando. É na minha tristeza. Né? Então, eu estou terminando, tá? Daí o que acontece? O que ela está fazendo? Né? O que o autor está fazendo, que são os deuteronomistas? Eles estão dizendo, olha, apesar de ter chegado nesse estágio de violência, haverá agora uma reforma. Né? E é usado justamente pela mulher, como o marido trata a mulher, falando de fato o coração dela. Né? E ela tem um filho e ela entrega para o sacerdote, porque ela queria tantos filhos, mas depois ele vai viver no santuário. Então, se você lê e tira um pouco, depois também tem que olhar Ruth, que é muito interessante também.
você vê assim que um texto vai corrigindo o outro, vai mostrando. É assim que eu quero, não é assim. Exato. Viu, nós vamos fazer um intervalo aqui, o Correio Itapetininga aqui nos apoia, a Carla está ao vivo lá no Correio, só para ela vai dar as manchetes. Carla, boa noite para você, amanhã cedo sai o Correio, nós queríamos saber o que você está planejando para essa edição, o que vai ser editado. Boa tarde, boa noite para você, Carla. Oi, Fuad, tudo bem? Estou aqui mais uma vez na redação do Correio e estamos finalizando a edição que sai amanhã aí nas bancas para o pessoal. Bom, amanhã a gente vai trazer aí bastante coisa de economia para o pessoal entender por que Itapetininga está importando mais do que exportando. A gente também vai atualizar as informações relacionadas ao Vale Gás, que foi anunciado aí pelo governo do estado. Infelizmente, Itapetininga não faz parte da lista de cidades que foi beneficiada com essa ação do governo estadual, e tem muita gente na dúvida, então a gente vai esclarecer aí para o pessoal. A gente também vai trazer, claro, todas as atualizações da Covid aqui em Itapetininga. A gente está aguardando aí o boletim de hoje, né, para sair amanhã o mais atualizado possível para o pessoal. Vamos atualizar o caso aí também relacionado à Covid do Beni Luiz, né, super conhecido aqui em Itapetininga, gerou preocupação na cidade, ele chegou a ser entubado por conta da doença, foi extubado, mas segue internado aí sob cuidados médicos. Também a gente vai trazer informação de escolas que tiveram que suspender as atividades presenciais por casos positivos de Covid-19. Então, quem quiser saber qual escola como que é esse trabalho quando a escola informa a vigilância que tem casos positivos, então o que acontece, como que funciona esse protocolo, né? Sei que tem muitos pais preocupados porque precisa ir trabalhar e precisa mandar as crianças para a escola, então a gente vai trazer também esses detalhes. Bom, a gente vai falar um pouquinho também sobre o inverno que começou nessa semana, então como vai ser a estação mais fria do ano neste ano, né? Como é que vai funcionar? Já promete aí temperaturas baixas e o tempo muito seco, então o pessoal precisa se cuidar. A gente também traz os nossos destaques aí do Caderno de Cultura, falando em friozinho. A gente tem aí uma matéria especial sobre estopas e caldos, e a gente traz também o resultado, os vencedores do Itapê Canta Festival. Então, quem foram aí os artistas vencedores? E ainda a gente traz, para quem está procurando uma formação, as vagas remanescentes no CEPROM, né, o nosso Centro Profissionalizante Municipal. Então, quem está procurando uma formação é importante, né, Fuad? Tem algumas vagas remanescentes, então o pessoal vai ter todas essas informações e muito mais amanhã na edição do Correio. Muito bem. E também convido sempre a acessar o nosso portal, né, correiodeitapetininga.com.br. Boa noite para vocês, Carla. Amanhã todo mundo nas bancas com o Correio e o jornal também na edição online, né, pelo site do Correio de Itapetininga, que todo mundo tem um aplicativo. Nós vamos voltar agora. Carla, boa noite então para você. E agora o Edvilson, como o pastor José Roberto estava levantando essa questão da mulher, a violência na mulher, o livro do Edvilson também levanta essa questão da violência das vítimas da sociedade e como é que é tratado isso. Agora eu vou perguntar para o Edvilson aqui uma outra coisa. Como é que é tratado a mulher? O pastor colocou e ainda tem muita coisa para falar, mas nós vamos ainda voltar nesse assunto daqui a pouco. Eu queria saber a questão da escravidão também do ser humano. Como é que é tratado na Bíblia? Às vezes eu fico pensando se a Bíblia, às vezes eu ouvia Jesus falar, não, a escravidão é interna. Daí eu fico pensando na questão também do reino de Deus na terra, se ele é só você fazer o bem para esperar
a sua felicidade no paraíso, ou você tem que construir esse reino aqui, e quais as ferramentas que você tem? E essa questão da escravidão também, padre. Obrigado, Fuad. Eu parto do princípio, neste livro, que a religião é uma conduta humana. Somos os seres humanos que precisamos de religião. Religião não é coisa de Deus. Religião é coisa de homens, de seres humanos. A violência é uma conduta humana. O sacrifício, tão presente nas religiões abraâmicas, que tem Abraão como ponto de partida, o modelo, o sacrifício, essa prática tão antiga de violência contra um terceiro para se redimir, para se livrar da culpa, o sacrifício, a violência são necessidades humanas e não de Deus. Deus não precisa de violência, Deus não precisa de sacrifício, mas foi a maneira que os seres humanos, no processo evolutivo, encontraram, assim, meio que inconsciente, ainda que essa palavra inconsciente remonta à tese freudiana, e não é isso que eu quero dizer, mas foi um meio natural que as pessoas encontraram para resolver os seus problemas. A vida em comunidade, ela acaba resultando em conflitos. E os conflitos precisam ser resolvidos. Chega num ponto que a crise comunitária atinge um grau muito alto. E quando esse nível de conflito é alto, ele acaba sendo desviado para um culpado, para uma vítima. Não é? E se usa da violência contra essa vítima em nome de Deus. A minha fala é a seguinte, Fuad: toda violência é coisa de homens, de pessoas humanas, e não de Deus. Mas as pessoas usam o nome de Deus para dar uma cobertura, uma justificativa religiosa para aquilo que lhes pertence. Deus é só amor. Deus existe amando, e Deus não é outra coisa senão o amor. Acontece que ao longo da história, a finitude humana, a nossa limitação humana em tratar sobre coisas de Deus, acabou que acontecendo uma projeção de coisas nossas em nome de Deus. O segundo tema que você disse aí sobre escravidão na Bíblia não é a minha área de pesquisa. Eu não faço essa pesquisa. Até eu tenho um amigo biblista baiano que fez seus estudos na Itália e na Alemanha, ele que pesquisa essa coisa do escravo, do negro na Bíblia. Não é a minha área, eu não vou me arriscar muito nessa direção, porque não é o meu campo de pesquisa. A meu ver, aqui, falando sem a pesquisa, porque eu não sou um pesquisador dessa área, o tema da escravidão não é bem colocado pela Bíblia, não é bem especificado pela Bíblia. Até se nota que se fala de uma normalidade, mas, repito, eu não sou um pesquisador desse assunto específico. Sobre o reino de Deus, é um tema fascinante e é aquilo que caracteriza o trabalho do profeta revolucionário da Galileia, Jesus de Nazaré, como cuidador da vida. O reino de Deus é aquilo de mais revolucionário que a humanidade conheceu. E nós, na nossa religião, temos esse modelo do reino de Deus para ser imitado. Imitar o reino de Deus, imitar o amor, o perdão, a compaixão, a justiça, a paz.
esse projeto do reino é altamente libertador. E ele se encontra em todas as tradições religiosas, ainda que com linguagens e expressões diferentes. Muito bem. Exatamente. Então eu fico pensando, né, porque e quando fala de Jesus, né, Jesus hoje seria o que na sociedade hoje? Um refugiado, um transformador, um revolucionário, né? Ele seria um sírio fugindo da guerra, um sem terra, sem teto, um defensor das mulheres, defensor da vida, defensor contra o ódio coletivo que nós vivemos. Eu acho que Jesus é a figura hoje mais interessante, mais que a nossa fé pode nos fortalecer. Então eu queria, infelizmente o programa, olha, nós teríamos aí acho que uns 3 dias para estar debatendo esses assuntos, e eu queria agradecer a presença de vocês dois, porque nós temos que encerrar daqui a pouco, porque começa vai ter a transmissão da missa agora, depois às 19h30, e daí nós não podemos parar porque ela é ao vivo. Eu queria que o pastor José Roberto encerrasse a sua fala aí, 3 minutos para cada um agora, para dar tempo. E eu quero colocar, para encerrar o programa depois da fala de vocês dois, uma música que na verdade é uma leitura e um processo, de certa maneira, hermenêutico, uma música chamada Cálice, do Chico Buarque de Holanda, cantada pelo nosso querido Breno Ruiz. Ela fala: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Na verdade, é uma música que foi feita durante a ditadura militar aqui no Brasil, que de alguma maneira é um jeito de estar lendo a Bíblia também. Pastor, por favor. Legal. Eu acho muito interessante ler sobre a mulher, por exemplo, o livrinho do Carlos Mesters, sobre Ruth. É um livro impressionante, impressionante. A mulher, como que acontece, como é que ela age, né, nesse mundo tão masculino e que ela tem condições. Então ela dá um jeito, né, Ruth e Noemi, para fazer valer o seu direito. Né? Quanto à escravidão, um outro livrinho que vale a pena ler é o comentário do padre José Comblan a respeito de Filemon. E porque em Filemon ele mostra assim, olha, acusam Paulo de ser um promotor do escravismo, né? E ele diz assim, olha, Paulo subverte a partir de Filemon. E finalmente, né, o reino de Deus, eu concordo plenamente com o que o padre falou, mas falando sobre ainda, né, Jesus morre como escravo. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, é um hino em que Jesus, a palavra está ali, ó, ele se tornou como escravo. A morte de cruz para os romanos era uma morte de escravo. E Jesus morre a morte de escravo. E o apóstolo Paulo, começando a carta aos Filipenses, diz: Paulo, Timóteo, escravos de Jesus Cristo, que é o Senhor. Então, Jesus Cristo era uma figura sensacional, né? Como eu disse, a gente poderia gastar mais tempo aí, mas é isso, é a minha. Não pode. Eu agradeço a sua presença. Você está morando aonde, Zé Roberto? Eu estou aqui em Tapetininga. Ah, você está, né, aqui esses dias? Não, eu estou morando aqui. Ah, é? Precisamos juntar todos nós aqui para ajudar a transformar mais essa cidade. Padre? Eu fui pastor em Itapê. Também? Itapê? Ah, Itapê. Em que ano? Nosso amigo Raimundo Franzani, você se lembra dele? Como não, Raimundinho, pianista. Então, ele é presbítero lá na igreja presbiteriana de Tatuí, e participa do projeto que é dos Irmãos de Rua. Puxa vida. O Raimundo, eu não sabia disso. Nós fizemos muito festival juntos, participamos na década de 80.
O Raimundo, manda um abraço para ele, se você tiver oportunidade. Pode ser. Padre Edmilson, vamos... Fuad e telespectadores, eu queria terminar com 3 ideias. A primeira, a religião nos coloca numa encruzilhada existencial e sociológica comunitária. Nessa encruzilhada, há uma primeira saída, uma primeira direção. A religião nos reporta, nos coloca na direção da mística, da profecia, da liberdade, do amor, do direito, do cuidado com os vulneráveis, do cuidado com a ecologia e da salvação da vida em todas as dimensões. Essa é a direção salvadora, redentora da religião. Mas, por outro lado, nessa encruzilhada, a religião nos coloca num caminho sempre de risco, num caminho oposto. Nós corremos o risco de seguir o fundamentalismo, esconder as antiguidades, os interesses ideológicos de classe, em vista da manutenção do status quo. A religião pode servir para esconder agressividade, esconder violência, ódio, xenofobismo, homofobismo e todas aquelas mazelas horrorosas da condição humana podem se arranjar com a linguagem religiosa. Por isso, a religião deve, todos os dias, ser submetida a um processo de conversão, tendo como referência Jesus de Nazaré. A segunda ideia, rápida, para não perder o tempo, é não difamar Deus. A nossa religião não pode difamar o Deus amor, criador do mundo que se revelou na história. Esse Deus que é amor. A nossa religião não pode difamá-lo, porque quando a nossa religião justifica violência, ódio, preconceito, raiva, intolerâncias, a nossa religião ela contraria o Deus amor e difama o Deus amor, usando da linguagem religiosa. A nossa religião deve contribuir para um mundo melhor. A religião deve ajudar as pessoas a criar uma sociedade melhor para cada momento. E a última ideia, eu me reporto a um livro italiano recém-publicado, Nell'Mani di Dio, Nas Mãos de Deus, de um pesquisador da Universidade de Ravenna, onde ele fala de uma super-religião no mundo. 85% da população mundial se define religiosa no sentido de que usa dos valores, das pautas religiosas para direcionar suas vidas. Um pouco na linha de Hans King, que foi um importante teólogo recém-falecido, que apresentava as religiões como a base de um ethos mundial, porque nas religiões, em todas as tradições religiosas, encontramos valores que contribuem decididamente para a construção de um mundo melhor. Obrigado, Fuad, obrigado ao pastor e aos nossos telespectadores. Temos o grande desafio de usar a religião para nos ajudar a crescer no amor, na solidariedade e no respeito a todas as formas de vida. Puxa, muito obrigado a vocês dois aí, obrigado Padre Edmilson pela gentileza de estar participando, Zé Roberto também pela gentileza. Queria fazer a última lembrança. A partir dessa semana também vai estar na Nobel, aqui em Itapetininga, o livro Deus das Vítimas, do Padre Edmilson de Godoy, e é muito interessante. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos voltar, então vamos ouvir a música Cálice, do Chico Buarque de Holanda. Ela foi feita na época da ditadura, em 1973, mais ou menos. Foi censurada durante quase 20 anos e depois volta aí com a interpretação magistral do Breno Ruiz, Renato Braz. E eu esqueci o nome. Vamos lá? Obrigado, boa noite. Até a próxima quinta-feira. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta,
mesmo calada, a boca resta ao peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se o imenso Portugal. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se o imenso Portugal. A porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja a vida um fato consumado. Pai, quero inventar o meu próprio pecado. Cálice, quero morrer do meu próprio veneno. Pai, quero perder de vez tua cabeça. Cálice, minha cabeça, perder teu juízo. Pai, quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.